Embora os mercados de commodities agrícolas estejam carregando os fundamentos importantes e bastante sólidos para o andamento dos seus preços, quando a gente olha para o quadro macroeconômico, para o quadro geopolítico atual e com a pandemia ainda em andamento, o aumento do número de casos de Covid em diversas partes do mundo, com esse elevado grau de transmissão da variante Ômicron e as tensões geopolíticas acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, mais países envolvidos nessa confusão, o que se desenha nesse momento ainda é um quadro bastante complicado para a economia global, naturalmente para a economia brasileira, que é uma economia emergente, e para as commodities agrícolas, consequentemente, por serem ativos mais sensíveis, assim como as outras commodities também. Para a gente entender este quadro mais amplo, né, dar alguns passos para trás, para entender que desenho é esse que está se formando, que cenário está se formando, nós convidamos nosso grande parceiro do Notícias Agrícolas já há muito tempo, Steve Caquia, mas agora dando entrevista para nós como chefe da missão da Embaixada de Malta no Brasil. Não é isso, Steve? Boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo de volta ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Uma boa tarde, Carla, uma boa tarde a todos. É uma satisfação estar de volta ao Brasil, também uma satisfação estar participando de volta do teu programa. Muito obrigada. Steve, de fato, né? A gente está nesse momento desenhando um quadro político e econômico difícil ainda para o mundo. A gente começa a enxergar alguns novos obstáculos para que a economia global se recupere de forma consistente? Sim, obviamente, essa questão da pandemia Covid, né, atrasou as previsões um pouco da recuperação econômica global, principalmente depois dos novos variantes que surgiram, mas mesmo assim há sinais, pelo menos em alguns estudos, mostrando que, obviamente, o pior já passou, e que agora alguns países, inclusive que depois dessa onda do Omicron, já estão começando a relaxar bem as restrições, e obviamente isso vai implicar um fluxo maior de negócios e também um maior, digamos assim, liberdade para viagens. Muita coisa ainda até hoje está sendo feita de forma digital, online, mas a gente sabe também muita coisa na área comercial, networking, isso ainda continua sendo muito importante, a presença física das pessoas para o fechamento de negócio. E Steve, você sente, né, agora ocupando esse cargo, né, de chefe de missão, de que de fato as coisas já começaram a fluir mais próximas da normalidade, né? Nós voltamos de fato a ver mais encontros acontecendo, mais negócios fluindo, ou ainda há certa preocupação em torno de toda essa questão da pandemia e desse aumento recente dos números de casos? Como é que isso está sendo encarado, Steve? Você tocou num ponto importante. No final do ano passado, sim, na segunda metade do ano passado, estava se encaminhando para essa direção. Inclusive, o governo de Malta tinha tomado decisão, em plena pandemia, de abrir uma nova embaixada no Brasil, que, aliás, é a nossa primeira embaixada na América do Sul, especificamente aqui no Brasil, e o plano era para ser junho, mas tivemos que adiar um pouco, em função da pandemia. Chegamos aqui em outubro para abrir a embaixada nova, e tudo estava indicando, inclusive está começando a ter até reuniões de modo presencial, mas agora, depois do final do ano, no final do ano, começou a haver um pouco desse medo em função da Omicron, e a coisa parou um pouco. Tanto é que muitas empresas voltaram a trabalhar de modo híbrido, 50% em casa, 50% nos escritórios, até por causa de certas precauções. Mas tudo indica que sim, agora essa nova fase está se caminhando para uma nova normalidade, talvez próxima do que a gente teve
antes do início da pandemia. O mercado de petróleo, eu imagino que tenha sido um exemplo disso, né, Steve? Diante de tantas restrições que foram impostas nos últimos 2 anos e agora algumas aberturas, nós já vimos que, além também dos seus próprios fundamentos, o mercado do petróleo foi sinalizando esse viés positivo e testa patamares bastante elevados de preços, refletindo, entre outros fatores, essa questão também, não? Sim, na verdade, de modo geral, as commodities têm reagido bem, né? Não sei se você lembra, no final de 2020, a gente participou no teu programa, a gente tinha alertado que, apesar da pandemia, a demanda estava indo bem, obviamente, uma conjugação de outros fatores, acabou confirmando o que a gente falava, que ia ter um boom de commodities, está correndo. Hoje a gente viu a soja bater $15 por bushel. Sim. Claro, há outros fatores fundamentais, como o clima, por exemplo, né? No mercado de soja, é um fator fundamental para esse ano. No caso do trigo, a gente tem a questão geopolítica Ucrânia-Rússia, que também afetou a direção dos preços, deu mais suporte, porque são 2 grandes exportadores, e também essa questão de post-Covid, onde a expectativa é que a demanda deve continuar crescendo, o volume do comércio internacional vai aumentar cada vez mais, e com tudo isso a gente está vendo que essa conjugação de uma demanda crescendo e forte, e uma oferta abaixo do que era esperado, isso está causando uma valorização nos preços de vários commodities, como você falou, desde petróleo até soja, milho e trigo. Tá. Steve, quando a gente olha para os demais fatores, essa questão, por exemplo, das tensões geopolíticas se escalando e, às vezes, se amenizando entre Rússia e Ucrânia, qual é o peso que isso pode continuar a ter sobre o andamento desses mercados e da nossa macroeconomia? Bom, normalmente, quando você tem tensão militar, ameaça de confronto militar, o preço das commodities se valoriza porque você tem 2 aspectos importantes que ninguém sabe o que vai acontecer. Uma é a questão da logística, depende de onde vai ser esse tipo de confronto. Nesse caso, a gente sabe que é uma rota importante, 2 produtores grandes, inclusive de grãos, e exportadores grandes. E você tem alguns outros países com medo de que eles não tenham matéria-prima suficiente, começa a formação de estoques. Então, para o nosso mercado específico do agronegócio, é importante o que vai acontecer. A gente, obviamente, torce por uma saída diplomática, mas o fato é que o mercado reage de uma forma, digamos assim, um pouco de pânico. E isso que a gente está vendo no momento, principalmente a gente viu nas últimas semanas, na questão especificamente do trigo. E como a gente também vinha falando ao longo dos anos, hoje os mercados estão todos interligados. Hoje você tem grandes países produtores, muitos países exportadores, e um produto acaba influenciando também um outro. Até porque os fundos de investimento continuam atuando no mercado de commodities, principalmente agrícolas, e isso afeta também qualquer problema geopolítico, pode acabar afetando o humor desses próprios investidores. A tendência, Steve, é de que a gente veja ainda uma aversão ao risco muito elevada no mercado financeiro, ou de que haja ainda muita incerteza e isso intensifique a volatilidade. Qual caminho você imagina que a gente vai ver este macro cenário tomar diante de variáveis como essa, por exemplo? Bom, como a gente falou, você tem um componente especulativo razoável nesse momento, nessa altura, em função dessa tensão, dessa crise militar, tensão militar naquela região, mas você também, por outro lado, você tem os fatores fundamentais que são muito fortes. O clima, a quebra que está tendo no Brasil, na Argentina, no Paraguai, não é pequena. A gente está vendo números mostrando que, principalmente Brasil e Argentina, até certo ponto, o Paraguai também,
as quebras são significativas. Então, olhando para o lado fundamental, também estamos vendo esse suporte, que não é à toa, porque a demanda continua bastante firme. A gente viu a China essa semana comprando 2 vezes, enquanto alguns falavam, porque ano novo lunar na China, ninguém trabalha. Não, a situação está favorecendo uma demanda firme ao longo dos meses, e a gente está vendo que mesmo com o Brasil colhendo, mesmo com a América do Sul, em fase inicial da colheita, a China não para de comprar dos Estados Unidos. Então, esse é um sinal de que a demanda deve continuar forte no ano inteiro, principalmente se as restrições relacionadas à Covid continuam diminuindo ao longo dos meses. Tá. Steve, olhando para o mercado de uma forma geral e olhando ainda economias importantes sofrendo, por exemplo, com o controle da sua inflação, né? E algumas incertezas sobre taxa de juros. Aqui no Brasil a gente viu as taxas de juros escalarem. Nos Estados Unidos a gente vê uma resistência um pouco maior do Banco Central norte-americano em fazer isso, uma inclinação para começar a mexer nesses juros a partir de março. Como é que você vê isso influenciando também todo esse cenário e o andamento da economia global a partir de agora? Realmente é uma questão preocupante essa pressão inflacionária, e também a questão da taxa de juros, mas no mercado de commodities agrícolas, às vezes, funciona um pouco diferente, e o que acaba prevalecendo é a demanda. E a gente vê que, por exemplo, no caso específico da soja, como a gente falou anteriormente, a demanda vai acabar prevalecendo independentemente de questões econômicas, propriamente ditas, até porque a gente vê que a China, né, que é o grande comprador de soja a nível mundial, continua atuando de modo forte, independentemente do preço. Quando estava 8, 9 dólares por bushel, comprava bem. Hoje que está 13, 14, 15, continua comprando. Então, esse comportamento do mercado indica que a demanda acaba prevalecendo sobre outras questões econômicas. Além do mais, temos problema também no mercado de óleos vegetais, né? A oferta diminuiu, com a Argentina tendo quebra de safra, vai ter menos oferta a nível mundial, e por isso que a gente está vendo muitos dias, até por causa do petróleo também, que está se aproximando da barreira psicológica de 100 dólares o barril. Tudo isso leva a crer que a demanda para óleo de soja continua bastante acirrada, seja do lado para consumo humano ou também para o consumo industrial, e é mais um fator da demanda que acaba prevalecendo em função de algumas incertezas econômicas a nível global. E alguma variável no teu horizonte, Steve, te preocupa de forma que esse fator poderia vir a trazer alguma preocupação sobre a demanda, ou porque justamente estamos falando sobre segurança alimentar no período de incerteza, demanda por comida, por commodities agrícolas, é que isso a demanda acaba ficando um pouco mais assegurada? Bom, a segurança alimentar, no momento, volta a preocupar, né? Em função dessa questão da quebra de safra na América do Sul. Em 2020, a gente falava que tinha oferta suficiente a nível mundial, mas estava mal distribuído. Hoje a gente começa a se preocupar em relação à oferta suficiente. Não esquece que a gente agora vai entrar, daqui a pouco, na fase de produção no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos. O mercado não pode correr o risco, do ponto de vista de segurança alimentar, o risco de ter uma quebra no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Certo. Então, essa questão me preocupa. Mas, além disso, o que mais me preocupa no momento é essa questão da definição ou não, se a gente já está no fim da pandemia, ou se ainda vamos ter mais alguns sustos pela frente. Tá. Steve, para a gente concluir a nossa conversa, eu queria que você falasse da importância que nós temos de estreitar as relações entre Brasil e Malta, principalmente com essa chegada da embaixada, né? Você falou, é a primeira embaixada de Malta na América do Sul. Qual a importância disso para as relações entre os dois países? Bom, Malta tem relações diplomáticas com o Brasil desde 1975.
Obviamente, a gente está falando de dois países. Malta tem 500 mil de habitantes e o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então, são até de tamanho, obviamente, não se compara. Só que a vantagem de Malta, isso que a gente queria estreitar um pouco mais de relações ao Brasil, inclusive afeta até o agronegócio, que Malta tem uma posição estratégica importante no Mediterrâneo. A Malta fica a apenas 100 quilômetros do sul da Europa e 200 quilômetros do norte da África. Então, Malta serviria de porta de entrada para um mercado na União Europeia, que hoje está em torno de 450 milhões de pessoas, e toda aquela região do norte da África, seja através, e isso a gente vai explicar, obviamente, com o tempo, na medida que a gente vai se reunindo com os setores interessados, mostrando que seja no setor de serviços financeiros, seja no setor de logística, Malta pode servir como hub para as exportações brasileiras. E nós acreditamos que as exportações brasileiras tendem a crescer mais, principalmente se for ratificado o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Acordo que demorou 20 anos para ser aprovado, agora só falta ser ratificado. Então, nós queremos estar aqui para oferecer soluções às exportações brasileiras, repito, que acreditamos que vão crescer bastante, inclusive do agronegócio, nos próximos anos. Steve, eu acho que realmente é um passo bastante importante essa questão da União Europeia e do Mercosul. É uma pauta já tratada há muitos anos, né? Eu acho que esse estreitamento de relações vai ser realmente muito importante. Eu queria que você comentasse uma colocação que nós recebemos aqui no YouTube, Steve, assim, ó, o Vitor Pires diz o seguinte: os combustíveis fósseis vão ter que sair de mercado até 2030, ou seja, mudanças radicais serão adotadas e entre elas os lockdowns e mudanças climáticas. De fato, nós temos aí uma outra pauta, um outro ponto importante para ser monitorado nesse 2022, onde essas mudanças estão sendo feitas e como isso vai impactar os mercados, né? Sim, essa já está sendo tratada, conversando já há alguns anos. Muitos países, inclusive até o Brasil, estão investindo em formas de combustível, eletricidade diferenciadas, que a gente considera ecologicamente mais corretas, digamos assim, desde o próprio combustível nos carros. O Brasil é um grande exemplo disso, etanol de milho, etanol de cana-de-açúcar, até a eletricidade através dos painéis fotovoltaicos. Tudo isso vai continuar sendo tratado por uma dependência cada vez menor. Obviamente, futuramente, pode afetar o preço do petróleo, pode afetar o preço dos insumos agrícolas, ainda um pouco cedo dizer quanto e como, mas a realidade realmente vai ser essa tendência cada vez mais se distanciando um pouco desse mercado. Tá certo. Steve, te agradeço muito ter você de volta aqui no Notícias Agrícolas. A gente está programando, né, Steve, um podcast aqui também nosso do Notícias Agrícolas para a gente falar mais sobre Malta e as relações históricas e todo o potencial que existe. A gente vai se aprofundar mais nesse nosso episódio do podcast, mas para a gente traçar esse cenário aí para a macroeconomia, para a economia global e os desafios que temos à frente, foi muito bom ter você aqui de novo conosco. Já te espero para as próximas entrevistas. Bom trabalho e muito sucesso para você nessa empreitada da Embaixada de Malta aqui no Brasil. Obrigada, Steve. Mais uma vez, agradeço você, Carla, pelo convite e desejo uma boa tarde para todos. Boa tarde, Steve. Um abraço para você. Até a próxima. Um abraço. Conosco, portanto, Steve Kakia, chefe da missão da Embaixada de Malta aqui no Brasil, a primeira Embaixada de Malta na América do Sul. Bastante importante que a gente faça um estreitamento dessas relações. O Steve citou essa questão do acordo União Europeia e Mercosul. Isso é determinante para a nossa economia. Isso é realmente, serão passos mais largos dados nessas conversas, nessas negociações, para que efetivamente a gente
traga resultados, né, para esse acordo, e o Steve pontuando, portanto, esses desafios que a economia global ainda vai ter para voltar a crescer de forma mais sólida, mas a ponta importante dessa conversa toda é que a demanda por commodities agrícolas, ela segue muito forte, ela tem reagido muito bem a todas essas intempéries pelas quais passa, e o consumo continua muito forte, né? Então, o Steve citou o trigo como um destaque com essas questões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia, a questão chinesa com a soja, enfim, uma série de outros fatores, e a gente está monitorando tudo por aqui no Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.